Então, até voltando, né, pegar esse assunto, tu entrou na parte mais macabra da coisa, né, das ameaças e tal. Tu teve um episódio se tu não quiser falar, a gente pode passar batido, que foi quando teve o assalto em Criciúma, essa foi muito maior a polêmica, enfim, do que essa que a gente comentou antes da entrevista do Lula, eu acho. Só para quem não sabe, teve o assalto em Criciúma e vocês estavam no ar e o teu colega Davi Coimbra faz que eu na hora entendi como uma brincadeira, de que falando do profissionalismo do assaltante lá de Criciúma, porque assaltaram sem violência, entre milhões de aspas, obviamente, e vocês brincam ali na verdade, ele faz a brincadeira, tu só dá uma risada, que dura acho que 30 segundos e vocês seguem o baile. Ponto. Aconteceu, depois desse dia, assim, ataques que eu sei que aconteceram, muitas empresas se manifestando contra, né, pedindo, quase que linchando o grupo RBS e mais a figura de vocês, assim. Esse foi o caso que mais deu problema nesse sentido, e como foi lidar com isso, assim? Se é que tu sentia vontade para falar sobre isso. Não tem problema, eu falo assim. Esse caso, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que admitir é que nós erramos. Uhum. Nós erramos. Não tem discussão assim, mas eu quis dizer. Não, nós erramos. Sim. Erramos na fala, erramos no conteúdo, erramos no formato. Um assalto nunca é motivo para risada. E eu sou muito, muito espontânea, muito brincalhona, eu dou risada sempre, tudo, né? Faço para explicar temas de política, eu uso, né, sempre metáforas que as pessoas entendam, né? Sou uma pessoa risonha, quem me conhece sabe, mas um assalto nunca é motivo para risada. Nem assim, na ficção, não é motivo para sorrir, não é. Ainda mais naquele caso em que tinha um policial que ficou entre a vida e a morte. Uhum. Então, foi um erro, assim, grosseiro da minha... Eu posso falar por mim, né? Claro. Sei que o Davi também pediu desculpas pelo episódio, mas foi um erro muito grande. Não tem discussão, não tem pensar, mas eu quis dizer, mas não fui entendido. Não, foi um erro. Uhum. E como um erro, como todos nós podemos errar, e nós erramos, tem que vir depois um pedido de desculpas, que foi o que eu fiz. Que foi feito, sim. E foi feito, exatamente, né? Foi feito no ar e foi feito também na minha coluna, em GZH, pedindo desculpas pelo tom, pela forma, pelas palavras. Foi muito infeliz, foi completamente infeliz. Na época, eu procurei também, né, as pessoas envolvidas, conversei com o comandante lá de Santa Catarina, pedi desculpas a ele, conversei com pessoas próximas ao policial para pedir desculpas a ele também, para saber de que forma eu poderia ajudar com recursos meus, né, porque na época tinha uma vaquinha também, nem preciso ficar falando sobre isso, na época nem fiz publicidade disso, porque não interessa mesmo, né, claro. Não tem que falar. Conversei com amigos policiais, né, para pedir desculpas pelo que tinha acontecido, e acho que todo erro é também uma etapa de aprendizado, né, uma etapa de aprendizado para todos nós. Como é que a gente pode sair melhor desse episódio? O que aquilo traz de lição? Como eu disse para vocês agora, né, não existe hipótese de dar risada sobre um assalto com vítimas, com pessoas que ficaram ali expostas. Eu me lembro que eu contei isso na época, porque a minha família é de Criciúma, né? Minha família é toda do sul de Santa Catarina, parte da minha família mora lá ainda. Aliás, se ele estiver ouvindo, mandar um beijo para o Murilo, porque foi com ele que eu falei. Minha primeira preocupação naquele dia foi saber como é que eles estavam, como é que estava. Os meus pais nasceram até numa cidade um pouquinho mais abaixo, que é Sombrio, um pouco antes de Criciúma. E então toda uma cidade ficou, né, com uma coisa terrível, por isso que não tem justificativa, né, falar sobre esse episódio. Kelly, mas foi uma ironia, não interessa. Não, errado. Claro. Errado, né, foi super errado. E outro, Criciúma realmente, né, as pessoas não têm obrigação de saber, mas eu conto, né, eu tenho amigos e familiares lá, e toda vez que eu converso com eles, eu me preocupo para saber, de vez em quando pergunto para o Vitor, que é outro amigo radialista que é de lá, o Adelor, pergunto como é que eles estão, como é que está o policial, né, que graças a Deus teve alta, e para que, como eu te disse, né, como é que a gente pode construir uma sociedade melhor
a partir das posições que a gente ocupa e da responsabilidade que a gente tem por estar no microfone. Aqui a gente está falando, nós dois, né, que estamos conversando, mas quantas centenas, milhares, quem sabe milhões de pessoas vão assistir esse vídeo. Né? Quem sabe esse vídeo vai estar para muitas pessoas. Claro. Então, aliás, vai estar, né? Quem sabe muitas milhões de pessoas vão assistir esse conteúdo. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. A palavra que eu uso aqui pode ser inofensiva para mim, mas ela pode ofender muita gente. A palavra tem muito poder. A palavra é algo assim que eu acho que se a gente se desse conta, né, como tu me respondeu uma hora assim, né, a gente tem que pensar antes de falar, tem que muito pensar antes de falar. E hoje existe a cultura que é chamada de cultura do cancelamento, e esse episódio também me fez refletir sobre isso, né, sobre o que a gente quer com cultura do cancelamento. Onde é que eu não sei se caiu para você. Caiu. Tu estava dizendo exatamente assim, aonde a gente quer chegar com a cultura do cancelamento, e aí travou. Foi cancelada pela internet. E a internet me cancelou. Onde é que a gente quer chegar não ouvindo quem pensa diferente, né? E ouvir pessoas que pensam diferente também é um desafio para o que a audiência pensa, porque muitas vezes a gente coloca alguém que na pandemia tem uma visão menos cuidadosa, né, com protocolos, com questões científicas, e aí os ouvintes nos cobram, mas por que vocês estão dando espaço para essa pessoa? Mas existe um grupo grande de pessoas, claro que a gente não é responsável, né, a gente não vai ouvir alguém que seja, né, como eu posso dizer assim, que seja irresponsável mesmo, claro. Mas um outro ponto de vista sobre, por exemplo, a polêmica do abre e fecha, a gente tem que ouvir todos os lados. Às vezes não é dois lados, às vezes são vários lados. E a gente é criticado por dar espaço para pessoas que são contra, que são a favor. Eu aprendi, assim, muito nesse que a gente está respondendo sobre esse episódio, né? Que é importante ouvir. Ouvir o que o outro tem para falar, ouvir se outra pessoa acha que aquele posicionamento foi agressivo ou não foi. Eu vou te dar um outro exemplo, esse recente. O Papa Francisco fez uma brincadeira, né? Que era: o Brasil não tem salvação, muita cachaça e pouco oração. E é engraçado isso, porque eu sou uma consumidora de cachaça brasileira, cachaça gaúcha, são cachaças premiadas, eu sou realmente, né? Isso eu não tenho aqui para te mostrar. A namorada de Santo Antônio, inclusive, muito boas cachaças. Exato, Santo Antônio, Voti, né? São locais e é verdade, o pessoal, né, associa muito uma coisa pejorativa. Não, é produzido, tem um trabalho de produtores, é um troço, né, realmente premiado, tem cachaças premiadas, enfim. Mas não quero me estender nisso, quero voltar para o Papa Francisco. E ali, eu achei, Kelly, pessoa física, achei que a declaração foi uma coisa divertida, irônica. Tenho amigos lá no Vaticano, padres, que também acharam que, né, explicaram por que ele falou isso. Mas eu tive muitas mensagens de ouvintes que se sentiram profundamente ofendidos com a declaração. E o que eu fiz foi escutar essas pessoas. Claro. Ouvi, li muito. Sim. E aí, quando eu fui levar esse assunto para o timeline, né, não foi eu que levei, foi o Potter que levou, eu falei que tudo bem essas pessoas pensarem assim, né? Pessoas se sentiram ofendidas, porque claro. a dor não existe régua para a dor do outro, né? A minha régua não é a mesma régua, né? Eu não sei o que dói na outra pessoa. Então, uma coisa que para mim pode parecer inofensiva, como para mim o comentário do Papa, para mim, Kelly, pessoa física, não me ofendeu, mas para outras pessoas me disseram, eu me senti profundamente ofendido. Então, eu falei sobre isso no programa, os guris ficaram rindo, né, o Potter e o Davi, dizendo, pô, Kelly, mas deu para entender o que ele falou. Kelly, entendi, mas teve gente que não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, eu acho que fala muito sobre tolerância, sobre respeito, sobre compreender o outro. Tem uma palavrinha que tá meio da moda, né, que é a empatia. Você se colocar no lugar do outro, né? Se eu falo sempre, se eu der um beliscão aqui agora, né? Ou sei lá, se eu pegar uma coisa, tô com a minha vela de Nossa Senhora aqui, ó. Vou pegar minha vela aqui. Para ver? Se eu fizer assim, né? Tu vai falar, tu vai queimar teu braço, tá? Tu
Tu sabe o que eu tô sentindo, né? Se eu Claro. fizer assim. Claro. Só que tá doendo em ti, o teu braço tá doendo? Não tá. Não tá. A gente não sabe, a gente Uhum. sabe que o outro tá sentindo, mas a gente não tá sentindo aquilo. Uhum. Então é um pouco sobre isso, né? A gente pode até imaginar, mas como é que a pessoa não entendeu aquela piada do Papa? Eu não sei se tá queimando o braço dela ou não. Mas assim, Kelly, desculpa te interromper. Eu concordo com tudo que tu disse, assim, eu acho que quando a gente faz uma colocação inadequada, voltando à questão do programa, que foi inadequado, vocês concordaram que foi, né, se desculparam, como né, enfim, correto. As pessoas têm o direito de discordar, de dizer que não foi legal, de se manifestarem, e isso é a parte boa, inclusive, das redes, que a gente poder dizer e as mensagens chegarem mais rápido, só que eu acho que termina aí. Nada justifica te ameaçarem. Como eu sei que te ameaçaram, porque eu vi no Twitter, eu vi, as pessoas nem se escondiam. Tava ali para quem quisesse ver. Aí eu acho que passou totalmente do ponto, entendeu? Porque aí, pelo amor de Deus, né? Inclusive, acho que faltou... acho que poucos colegas se manifestaram sobre isso. E às vezes acontece com jornalistas próximos e a gente não fala nada. E eu acho que a gente sempre tem que se proteger também, assim. Porque, ok, erraram, pediram desculpas, as pessoas falaram, mas, né, ponto. Acho que também deu, né? Ameaça, eu acho que nada justifica. Como eu sei que teve. Ah, não, concordo. Né? Concordo, não, realmente me fugiu esse ponto, eu não falei sobre isso. Uhum. Ameaças, a gente viu, assim, né, em casos, e cada vez mais frequentes, né, a Patrícia Campos Melo, da Folha, a Adriana Lima, da CNN, a Vera Magalhães, que hoje está no Grupo Globo, também faz Roda Viva na TV Cultura, comigo, com a Ana Thaís Matos, eles pegaram. E aí também, exatamente como aconteceu comigo na história do celular, né? Alguém divulga o teu número em algum grupo e aí vem todo tipo de ameaça no teu celular. Ela precisou trocar o número de telefone e aí o que aconteceu foi que o pai dela estava muito mal no hospital, né? Isso eu li. E ela perdeu os últimos contatos, assim, com o pai, as informações sobre o pai antes dele morrer, porque... peço desculpas por estar falando sobre isso, né? Porque nem é uma questão minha dela, eu vi na internet. E ela perdeu teve esse problema nos últimos contatos ali, de não receber, porque ela estava num outro telefone. Ela teve que trocar o número de telefone por causa dessas ameaças, né? E fora que tem violência física também, né? As pessoas são muito... hoje em dia tá essa coisa de polarização, né? A Rosane de Oliveira passou por isso agora também, né? De ataques. O Giovanni Grisotti teve que trocar o número de telefone. Eu sempre falo isso, né? Teve recentemente um repórter da CNN que precisou sair escoltado de uma cobertura. Eu acho que recentemente agora. Não existe um dos pilares do regime democrático, da democracia, é ter uma imprensa livre. Claro. Isso é inegociável. Então, acho que tivemos um erro, né? Isso eu nunca fujo disso. Tivemos um erro. Foi um pedido de desculpas e da minha parte foi feito, e sempre que me perguntarem eu vou reiterar, mas para além disso tem uma outra parte, que é a parte das ameaças. Isso para quem quer que seja um jornalista que está defendendo o governo, que está contra o governo. Eu não concordo com a ameaça de nenhuma parte, nenhuma violência, descambar para... A crítica é uma coisa, né? Mas descambar para ataques, como a gente vê também com artistas, né? Eu estava vendo uma entrevista daquela que foi do Big Brother, a Poca, falando dos ataques racistas à filha dela. Ela teve síndrome do pânico, com colegas nossos, né? Já teve ataques a pessoas próximas, a filho. É uma coisa, assim, para mim, passa de qualquer limite de razoabilidade, né? No meu caso, eu registrei boletim de ocorrência, não um, né? Mais de um. E triste, acho bem ruim, assim, que a gente tem que passar por isso. No teu celular ameaças, não em algumas vezes. No meu celular. E aí, como é que eu não consigo nem imaginar como é que é uma situação assim, né? A gente se sente assim, né? Muito como se a nossa intimidade, como se alguém tivesse entrando na tua casa, né? Porque o teu celular é teu ambiente de trabalho, né? Pessoal. E na época foi muito pesado, muito pesado. E eu já tive amigos que passaram por isso também, sabe? Que trabalham com futebol, né? Já tive amigos que tiveram a casa toda pichada, que tiveram vidro de carro quebrado.
né? Então, isso é muito, naquele momento, assim, eu pensei em todas as pessoas que já passaram por isso, né? Que em algum momento tiveram essa violência próxima de si, né? De descambar para uma coisa. Não, até a primeira vez acho que eu falo sobre isso. Na época, o meu pai, quando divulgaram meu endereço, meu pai ficou muito assustado, né? Porque ao meu ter meu endereço numa rede social, né? Tô olhando a Nina aqui, gente. Nina, Nina tá pegando as coisas. Obviamente, eu sei que isso é uma coisa que os meus pais ficaram preocupados, porque, né, a filha deles está com o endereço divulgado, pode vir alguém mal intencionado, enfim. Mas, para além disso, graças a Deus, eu fui super bem. Veja só, né, quem recebeu fui registrar um boletim de ocorrência, eu fui muito, muito bem atendida pela polícia, né, fui muito bem tratada, como eu acho que a nossa Polícia Civil Gaúcha trata todos nós, com muita responsabilidade, com muito acolhimento, né, não é o relato que eu estou dando da minha situação. E hoje estou super bem quanto a isso, né, quanto fui ouvida, fui super bem, digamos assim, como um agente da sociedade que eu sou, né? Como uma pessoa, eu tô preocupada que minha cachorra está fazendo uma aqui. Para, Nina, tu para quieta. Mas eu queria dizer que tá tudo bem comigo, né? Foi muito ruim na época, mas tá tudo bem, eu tô bem. Aí volto a falar de saúde mental, a gente tem que ter aquilo que você acredita, né? Naquilo em que você acredita, uma questão espiritual, né? Eu estava aqui com a minha medalha, mostrei minha vela de Nossa Senhora Aparecida ali, né? Que está acesa, tenho muita espiritualidade na minha vida, acredito que todos nós tenhamos que buscar também, isso para mim, né? É importante buscar uma questão de fé, viver a sua fé, né? Independente de qualquer que seja ela, e eu me cuidei bastante, está tudo bem hoje, graças a Deus. Para escutar esse papo completo, clique no link da descrição deste vídeo ou procure por Troca Letras, tudo junto, no Spotify ou em qualquer agregador de podcast. Curtiu esse vídeo? Então clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conversas como essa.